Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Arley. Hoje vamos aprender como carregar as propriedades do Application Properties ou do Application YAML no Spring Boot para que você use como configurações. Por exemplo, você quer definir que os seus JWT tokens da sua aplicação expirem sei lá, a cada 1 minuto, né? Ou a cada 30 segundos, ou quero o refresh token que expire a cada quanto tempo, ou até mesmo qual que é a versão da minha aplicação. Ou seja, são configurações que a gente define no Application Properties ou no Application YAML, que são as duas maneiras que você tem de arquivo de configuração no Spring Boot, né? Então você configura essas propriedades lá. Se você precisar alterar, se você usa em vários locais do código, você simplesmente altera no application e já vai automaticamente refletir para todo mundo. Então, como é que a gente faz isso? Eu estou aqui com o nosso projetinho Swagger Example, que a gente já usou em alguns vídeos, né? Então, o que a gente precisa para a gente configurar isso? Então, vou aqui no projeto. Observe que o projeto está rodando, né? Nós temos aqui, no momento, o seguinte. Aqui dentro da nossa página do Swagger, como a gente não tem segurança aqui ainda, para mim, que eu dei o exemplo do timeout, né? A gente tem aqui, por exemplo, a versão da nossa documentação, que é a 1.0, e nós temos também aqui a licença do site. Quando eu clico na licença, ele abre a página aqui da TechDev, né? Então, vamos alterar essas informações e colocá-las dentro do Application YAML, e aí, a partir daí, a gente carrega lá nas configurações Java. Só um outro exemplo, isso também é muito utilizado, por exemplo, quando você tem múltiplas conexões de banco de dados, porque você configura dentro do Application YAML ou do Application Properties e você configura lá e você pode receber essas configurações no momento do deploy. Você ativa lá o formato de variáveis de ambiente que você recebe direto por essas variáveis dentro do YAML e passa para o seu código Java. Então, vamos lá. Aqui dentro do projeto, a gente temos aqui a nossa classe Swagger Config, que é a nossa classezinha onde a gente tem as configurações do Swagger. Para quem ainda não está familiar com essa parte do Swagger, tem um vídeo específico onde eu falo sobre isso, tá? Sobre a configuração do Swagger, o Spring Boot. E aqui também nós temos aqui o nosso Application YAML. Também aqui observe que eu tenho outros Applications YAML aqui. Porque nesse projeto está ativo múltiplos profiles do Spring, ou seja, está configurado para ambientes de dev, de produção, de homologação, por exemplo, né? Também tem um vídeo sobre isso, caso seja interessante para você entender como é que se ativa o profiles do Spring, tá? Então, assim, de qualquer maneira, mesmo que você tenha apenas um application, o seu application YAML principal, que é esse sem os nomes, sem o hífen aqui, então é o principal de qualquer maneira, é aqui que a gente vai adicionar ele, tá? Então, como é que a gente faz isso? Voltar aqui na Swagger Config, o que a gente quer alterar? A gente quer alterar aqui, essa versão, a gente quer alterar a versão e quer alterar também o website, ou seja, se houver uma mudança no website e eu estiver utilizando isso, por exemplo, nos relatórios do meu projeto ou em algum outro lugar, eu simplesmente vou aqui no Application, altero e todo lugar que utilizar aqueles valores vai ser carregado já direto. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui no Application e vamos criar as nossas propriedades. Como é que a gente cria? Eu vou aqui para o início, cuidado com a indentação aqui no Application YAML. Depois eu vou mostrar como é que no Application Properties, tá? Então, aqui a gente vai adicionar aqui, o nome da nossa propriedade, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, Swagger. E aí a gente coloca aqui, 2 pontos. E ele observa que ele já deu o tab automaticamente. Eu vou colocar, por exemplo, version. Estou usando o Swagger como se fosse nossa aplicação, mas poderia ser API version, por exemplo, né? E aí eu vou dizer que aqui, a versão é a versão 1.0.0, né? E a outra propriedade que eu vou adicionar aqui seria o site. Então, eu vou adicionar aqui, site, 2 pontos, vou colocar aqui as aspas duplas, porque é uma string, e aí colei aqui já a página da TechDev, tá? Beleza, agora, como é que a gente vai acessar essas informações diretamente lá na nossa classe? Vou salvar aqui, eu vou derrubar aqui o servidor, tá rodando, eu vou parar ele aqui por enquanto. E aí vem aqui, aqui dentro a gente vai criar 2 variáveis, a gente pode criar elas privadas, tá? A gente pode criar elas aqui como private, e aí eu vou dar nome para ela aqui, ambas vai ser string version. E aí ela não vai receber nada, tá? Porque quem é que vai carregar ela? Vai ser aqui, vai ser o @value. Value. Ele vem aqui, cuidado que se você tem Lombok, vai aparecer ele aqui, mas eu vou carregar ele do Spring Boot.
E aqui dentro do value, a gente coloca aqui, ó, entre aspas duplas, a gente vai colocar a forma de fazer ler dados de propriedades, que é o cifrão. Deixa eu adicionar ele aqui, ó, é o cifrão. E em seguida a gente adiciona as chaves, olha só, chaves, abre chave, fecha chave. E a gente coloca o caminho. O que é o caminho? É isso daqui, ó, Swagger, ó, Swagger, por exemplo, aqui, ó, Swagger. Opa, ficou fora. Desculpa, é Swagger, ponto, e o version. Vamos, ó, inclusive ele já, ó, na verdade ele está tentando carregar de outro lugar, tá, é autocomplete ali. Então, eita, desculpa, na verdade eu copiei o level, né, o login, foi mal. Deixa eu voltar aqui, ó, Swagger, ponto, e aqui, ó, ele já traz, como eu estou utilizando o IntelliJ Ultimate, ele acaba dando auto-incremento para mim, então, ó, version. E aí a mesma coisa a gente faria também agora para o site, né? Então eu teria um outro private aqui, ó, um outro private, também é uma string. Eu vou dar um para ele aqui, ó, de site, não é inicializada nada. E aqui a gente vai ter aqui, ó, também o @value. Então vamos adicionar aqui o value, @value. Vamos colocar as aspas duplas, o cifrão e abre chave e fecha chave. E aqui a gente vai ter também aqui, ó, de Swagger, ó, Swagger. E aí, ó, ele está dando autocomplete para mim, Swagger.site. Então, para mim acessar as propriedades é através do ponto. Então, se eu tiver uma propriedade, um maior aqui, por exemplo, ó, que viesse aqui de Spring, ó, fosse, por exemplo, o Active aqui do Active Profile, ó, eu teria que colocar Spring, ponto, o Profiles, ponto Active. E aí a propriedade, ele iria carregar o que está aqui dentro, né? Então, essa é a ordem para você carregar os dados. Vamos salvar aqui e vamos executar o projeto. Vamos executar aqui. Se o número de propriedade estiver incorreto, automaticamente ele já vai detectar o problema, tá? Ó, vamos lá. Ó. Aqui, ó, quando carregou, ó, ficou o ponto, né? Como eu falei, se tiver qualquer erro na string, ele já vai detectar o problema, né? Ó, vamos lá. Vamos executar aqui. Ó, o projeto subiu, porém a gente ainda não atribuiu o valor, então não vai acontecer nada aqui ainda. Se eu atualizar aqui, não vai acontecer nada ainda, né? Não vai mudar nada. Quer dizer, na verdade a gente nem alterou as informações, mas vamos alterá-las aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vou trocar aqui a versão, aqui para a gente utilizar aqui, por exemplo, ó, a versão, aqui, ó. Vamos botar aqui a versão, lá tá 1.0, vamos colocar 1.2, para ter alguma coisa de diferente, 1.2. Vou salvar, só que aqui agora a gente tem que carregar as informações, ó, aqui ainda está carregando estaticamente, ó. Aqui na version, ó, ainda está carregando estático, vou tirar daqui, vou botar ele para carregar a variável version, e aqui no site, vamos trocar isso daqui também, ó. Vou botar ele para carregar diretamente da variável, que é a variável site, isso, beleza, vamos parar aqui e subir de novo. Ó, startou, vamos atualizar aqui a página, e aqui, ó, olha só, já está aqui, ó, 1.2, então já está aqui 1.2, o site vai continuar funcionando porque a gente só alterou lá o carregamento, vamos mudar mais uma vez aqui, ó, vamos colocar a versão 2 ponto alguma coisa, vamos colocar aqui a 2, vamos botar aqui, ó, 2.2, então, ó, eu vou trocar aqui, 2.2, vou só subir de volta o projeto, dar um restart nele aqui, ó, restart. Já subiu novamente, vamos atualizar aqui e tá aqui, ó, versão 2.2 atualizada. Então, pessoal, é dessa maneira que você faz o carregamento dessas informações das propriedades, tá? E se você tiver dúvida em relação a esse projetinho aqui, vocês podem estar verificando nos outros vídeos. Só um último detalhe, né, pessoal? Que assim, ó, quando você está utilizando ó, o Application Properties, muda a estrutura um pouquinho. Por quê? Porque no Application Properties, ele é um pouquinho diferente. Ó. O que acontece no Application Properties? Como ele é separado por ponto, ó, a estrutura dele é essa. Ó. Se eu fosse criar aqui dentro do Application Properties, ele iria começar aqui ó, com o nome
com o Swagger, e iria repetir aqui porque faz parte da mesma, né? Então, swagger.version, e no valor não tem aspas duplas, né? Já é o valor direto, a mesma coisa aqui, ó, com o Swagger site, e aí já teria diretamente aqui, ó, o site, tá? A URL direta, a URL válida diretamente aqui, sem precisar das aspas duplas. Apenas aqui no nosso, no caso do application YAML, que a gente utiliza as aspas duplas. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.